Olá e bem-vindos a todos! O Líbano é um país árabe único que surpreende com suas tradições e costumes, assim como sua complexa identidade política, religiosa e social. Apelidado de Suíça do Oriente Médio, este país experimentou recentemente a prosperidade social e econômica, assim como guerras, tensões e conflitos. Com uma cultura muito diversificada e uma história rica, o Líbano fascina e se move, mas permanece relativamente desconhecido para o público em geral, que tem uma ideia aproximada de um belo país composto de um povo caloroso e acolhedor. Hoje vamos falar de 99 coisas que só acontecem no Líbano, e você verá que é um país incrível. Olhe até o fim, você vai adorar. Vamos começar! E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. O Líbano é um país secular e multiconfessional, onde coexistem cerca de 18 denominações religiosas, todas mais ou menos representadas na Assembleia Nacional. Embora o cedro seja o emblema do Líbano, ele é cada vez mais raro no país. De fato, as florestas de cedro têm sido exploradas desde os tempos antigos. A madeira desta árvore tem sido amplamente utilizada para construir templos e barcos. No século passado, ela também era usada para fazer caixas de charutos. A população libanesa é composta principalmente de muçulmanos, 54%, contra 40% de cristãos e 6% de drusos. No entanto, o Líbano continua sendo o país árabe onde vive a maioria dos cristãos, a maioria dos quais são maronitas ou ortodoxos gregos. Em 23 de maio de 1926, Henri de Jouvenel, o alto comissário francês para o Levante, criou oficialmente o cargo de presidente e chefe de governo. A partir de então, não era mais o Estado do Grande Líbano, mas a República Libanesa. No entanto, as fronteiras permaneceram inalteradas. O Líbano é 60 vezes menor do que a França. O Líbano é o terceiro menor país do Oriente Médio. É maior que Bahrein e Palestina, mas menor que todos os outros países da região. Se estendermos a comparação a todo o continente, o Líbano seria o quinto menor país da Ásia. Apenas Singapura, Brunei, Bahrein e Maldivas possuem territórios menores. Os libaneses falam 3 línguas: árabe, que é a língua oficial, inglês e francês. 30% dos libaneses são de língua inglesa e 45% são mais ou menos de língua francesa. O dialeto do país é o Levantine Arabic, uma forma dialetal particular praticada na Síria, Jordânia e Palestina. A palavra Líbano é mencionada 75 vezes no Antigo Testamento. O nome Líbano não foi alterado por 4 milênios. É o nome mais antigo do país no mundo. Beirute 1000 vezes morto e 1000 vezes ressuscitado. A famosa citação da poetisa Nadia Twain é verdadeira. Beirute foi destruída e reconstruída muitas vezes, não totalmente, mas em parte. E, como uma fênix, ela sempre se levanta de suas cinzas. O Líbano é o único país árabe sem sobremesa e um dos poucos onde se pode esquiar. 18 quilômetros ao norte de Beirute é uma joia natural única no mundo. A Caverna de Jeita estava entre os finalistas da competição das Novas 7 Maravilhas do Mundo. O Líbano é rico em recursos hídricos. De fato, existem 15 rios e 2 grandes lagos neste país. O pico mais alto do país é a montanha de Kurnat al-Sauda, que atinge 3.083 metros. As áreas florestais cobrem 1.387 km², quase 14% do território libanês. Por outro lado, os terrenos agrícolas cobrem 6.380 km², o equivalente a 62% do território do país. Apesar da superexploração das florestas, há muita madeira no Líbano, mais do que em outros países da região, incluindo carvalhos, abetos, faias, maples, pinheiros e ciprestes. Mais de 600 mil árvores foram plantadas no Líbano desde 2011, graças à iniciativa de reflorestamento do Líbano, que tem como objetivo restaurar e proteger as florestas do país. Em 1988, o banho nas águas do Líbano foi proibido. A razão? As águas foram então infectadas com resíduos tóxicos produzidos por empresas libanesas e italianas, com a cumplicidade das forças libanesas. O Líbano é o país de todos os contrastes, e por uma boa razão. Os campos de refugiados povoados por sírios e palestinos que vivem em condições precárias estão próximos a hotéis e restaurantes de luxo e praças elegantes, como a Baía Zaitunai, onde os iates não são incomuns. Entre os lugares de festa em Beirute, há um bunker subterrâneo que foi usado como campo de refugiados. É o B018 Night Club, atípico. Beirute é um paraíso para pessoas festeiras, com sua extravagante vida noturna, especialmente no verão. Festas, fogos de artifício, música, luzes, atmosferas loucas, tudo está lá para os bons vivantes.
O Líbano recebeu um grande número de refugiados após a guerra na Síria. Hoje, os sírios representam cerca de 30% da população do país. A taxa de escolaridade no Líbano é comparável com a dos países mais desenvolvidos. O sistema educacional do Líbano sempre teve uma reputação de excelência, mesmo que sofresse com um afluxo maciço de jovens refugiados, que não eram todos capazes de se matricular em escolas públicas. A primeira faculdade de direito do mundo foi fundada no Líbano, no centro de Beirute, graças ao apoio dos imperadores romanos nos tempos antigos. Esta instituição ganhou grande fama em todo o mundo, antes de ser destruída pelo terremoto que atingiu a costa fenícia em 551. Existem 27 universidades no Líbano, e a maioria dos cursos são ministrados em francês e inglês. Em 2009, Beirute foi eleita a capital mundial do livro. Além disso, o Líbano é considerado a gráfica do mundo árabe, com cerca de 400 editoras, várias centenas de jornais e revistas e um grande número de centros culturais. Se os livros foram democratizados no Oriente, isso se deve principalmente ao Líbano. As fronteiras atuais do Líbano datam de 1920, quando o Oriente Próximo estava sob o domínio francês e britânico. As ferrovias do país se estendem por mais de 400 quilômetros. Brasil, Estados Unidos, Venezuela e Canadá são os países estrangeiros com mais população de origem libanesa. O Líbano, como alguns outros países árabes, proíbe o acesso ao seu território a qualquer pessoa que já tenha visitado Israel. No norte do país está a cidade costeira de Byblos, fundada 5.000 anos antes de Cristo, com restos de monumentos romanos, bizantinos e fenícios. É uma das cidades mais antigas do mundo que ainda é habitada. Naquela época, o Byblos era um centro de comércio muito importante. A impressão francesa sobre as águas urbanas do Líbano ainda é visível, embora o mandato francês tenha sido terminado em 1943. Algumas das praças centrais do país ainda se parecem com o distrito de Saint-Germain-des-Prés. A rua Monote, por exemplo, contém cafés e restaurantes de estilo parisiense. Os feriados públicos são mais numerosos no Líbano do que na França ou na maioria dos países do mundo. Há 16 deles por ano. Somente Colômbia e Índia têm mais, ou seja, 18 dias. O salário mínimo do Líbano é de 345 euros por mês, enquanto o salário médio per capita é de 562 euros. O Líbano tem mais de 267 toneladas de reservas de ouro. Existem quase 100 bancos em todo o Líbano. A última execução de capital neste país ocorreu em 2004. De acordo com a Constituição libanesa, as mulheres gozam dos mesmos direitos que os homens. Os libaneses são frequentemente abordados com apelidos carinhosos, como Habib, que se traduz como meu amor, em árabe. Embora esta palavra seja usada de forma amigável com amigos e familiares, às vezes ela também é usada ironicamente. O tabagismo no Líbano é um fenômeno preocupante. De fato, a fumaça libanesa é 3 vezes maior que a média mundial, e isto por 2 razões principais. O preço das embalagens de cigarros é muito baixo e nenhuma lei restritiva é aplicada em relação ao fumo em locais públicos. No entanto, 1/4 dos pacotes de cigarros vendidos no Líbano são contrabandeados. Quase 210 mil pessoas no Líbano sofrem de desnutrição, ou 5% da população, enquanto 27% dos adultos estão acima do peso. Com relação ao consumo de álcool, o araque libanês é a bebida nacional do país e tem gostos semelhantes aos pastis. É consumido durante as refeições, especialmente como acompanhamento do tradicional meze libanês. O Líbano é um grande exportador de joias, incluindo pérolas, metais e pedras preciosas, sendo a Suíça o principal comprador. É o setor de exportação mais importante do país, muito à frente de máquinas e equipamentos elétricos. Depois da Suíça, o Líbano é o país que mais exporta os produtos para os Emirados Árabes Unidos. É seguido pela Arábia Saudita, Síria, Iraque e Catar. A França, por outro lado, está apenas em 14º lugar neste ranking. Os principais fornecedores do Líbano são os Estados Unidos, China, Grécia e Rússia. O que o Líbano mais compra de outros países são produtos minerais, muito à frente dos produtos químicos e industriais. O leste do Líbano é Baalbek, o antigo Heliópolis romano. É aqui que se encontra um dos templos greco-romanos mais bem preservados do mundo. É o Templo de Baco. Há também o Templo de Júpiter e o Templo de Vênus. Uma tripla maravilha arqueológica na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Segundo a exege bíblica, foi em uma região do Líbano atual que Jesus Cristo realizou o milagre da água transformada em vinho. O Líbano seduziu os conquistadores desde tempos bíblicos, graças à profusão de seus recursos naturais, sua infraestrutura portuária e sua vantajosa geografia. O Islã se espalhou no Líbano já no século VII.
Até então, as comunidades cristãs eram numerosas e continuavam a crescer. Os cristãos monoteístas da Síria, proibidos em seu país e considerados hereges, vieram para se refugiar nas montanhas libanesas. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1918, o Líbano passou por um severo período de fome, que causou várias centenas de milhares de mortes. Várias causas explicam estes anos de escassez. Poderemos falar da crise monetária que atingiu o país, do bloqueio marítimo imposto ao país, da destruição de plantações devido a uma invasão de gafanhotos ou do desvio de alimentos para o exército otomano. O famoso poeta árabe Gibran Khalil Gibran é libanês. Sua coleção de poesia, O Profeta, publicada em 1923, foi um grande sucesso na década de 1960. Após a explosão no porto da capital, toneladas de vidro em pó foram recicladas em uma fábrica de Trípoli para produzir jarras e jarras. Este é o fim deste vídeo. Espero que você tenha aprendido muito sobre este país que ainda tem muitos segredos. Diga-nos que fato sobre o Líbano o surpreendeu mais. Até breve!